Uai, você já colocou aqui você. Não, eu posso tirar, se ele quiser começar, Não, também tudo bem. é que a minha fala é mais de desconstrução. Depois a professora vem e reconstrói alguma coisa, entendeu? Ah, então você quer comentar, Irazê? Seria bom. A gente não tem também falas da reunião passada? Não, não, não. Hoje a gente deixou só vocês, porque vocês vão Não. causar. Ah, tá bom. Ótimo. Então, tira então, Ivani, já que ele vai desconstruir, você constrói. Pronto. E aí então pode começar a gravar, então, Gabriela. Acho que começou. Já tá gravando. Bom dia a todos. Hoje nosso tema é direito coletivo em relação ao teletrabalho. Aí as pessoas podem pensar, mas como assim? Não deve ter muita ligação, mas tem muitas circunstâncias a ser dita e muitas circunstâncias que poderiam ser preservadas se o direito coletivo no nosso país fosse mais valorizado e respeitado, né? Como é aqui na Itália, como é na Espanha, né? Então, eu vou passar a palavra para o Erazê. Aí ele falará primeiro e depois a professora Ivani. E aí nós vamos abrir para o debate. Pode ficar com a palavra, Erazê. Fica aí à vontade, coloca o seu arquivo. Como o meu é Mac, se alguém puder compartilhar para mim, eu agradeço, porque... E o meu também é que... Alguém pode fazer essa gentileza para o Erazê? O arquivo dele está lá no grupo. Tentando aqui, mas... Não, Mac não dá. Só se fizer um procedimento que eu nem sei como que faz. Ele não coloca nessa plataforma. Quem é que poderia ajudar o Erazê? Se tivesse... Enquanto alguém não coloca, eu vou falando, tá bom? Ok. Olá, bom dia a todos. A ideia aqui é pedir licença para vocês, para que a gente possa ter um olhar crítico e desconstruir um pouco do que a gente está habituado a fazer, que o próprio sistema nos induz, né, a tratar o direito do trabalho de uma forma mais individual. Mas o próprio sistema aproveita da individualidade da relação, por melhor que seja uma legislação que proteja o direito individual do trabalho, mas dessa forma ela explora melhor, ela oprime melhor. Então, como seria bom, né, um quadro, uma situação em que, imaginem, os empregados e as empregadas conscientes de seus direitos e prejuízos, organizados em sua entidade sindical representativa, exigissem, sob pena de greve geral, regras mínimas para o exercício de suas atividades em teletrabalho, regras para disciplinar a saúde e segurança do trabalho, formas de controle e limites de jornada de trabalho, direito à desconexão, à privacidade, acesso aos dados de colegas em teletrabalho, né, para ter uma relação entre si, transparência nessas relações, custeio de equipamentos. Era uma sensação falsa, eu fui entender conforme custeio de equipamentos imobiliários, né, a transição entre... Alguém está microfonado aí, por favor, desliga. A transição entre o presencial e o teletrabalho e tantas outras regras. Né, como teríamos um quadro diferente se essa situação de fato fosse comum. Mas não é comum na vida real. Né? Na vida real, infelizmente, a gente não vê isso. E por quê? A resposta está: que tipo de relação é a relação de emprego? Que é a relação entre capital e trabalho, em que o capital depende da exploração do trabalho para a obtenção de lucro. É daí que vem toda a dinâmica. É daí que vem a necessidade do capital de explorar individualmente aquele trabalhador para obter o seu maior objetivo. E aí a gente se questiona, e qual o papel do direito social do trabalho? Né? De que forma, como se formou esse direito social do trabalho? E a gente percebe que, nesse sistema, o direito do trabalho ele veio como um freio, um limite
uma régua que está um pouco acima do fundo do poço. Quando a gente percebe a história, principalmente da Revolução Industrial, em que se começou a explorar de uma forma mais intensa a mão de obra, muitas lutas, mobilizações ocorreram, muito sangue, muita dor, muitas mortes, sequelas, acidentes, exploração de crianças, mulheres em ambiente insalubre, jornadas de 12, 14, 15, 16 horas e décadas, mais de um século de luta, até vir a primeira lei. E não foi uma lei da criatividade de um legislador, de um chefe de Estado, de um governo, de um rei. Era uma forma do Estado tinha e tem de ter um mínimo de paz social. Então ele cede. Quando a força não é suficiente, a repressão das greves, das mobilizações, as prisões, né, a opressão não é suficiente para que essa mão de obra seja explorada dessa forma submissa, poucos direitos, quando a mobilização e a greve é suficiente para subir um pouco essa régua, um pouco acima do fundo do poço, temos o direito ao trabalho, que é um direito mínimo, direito básico, um patamar civilizatório, né? Que ele oscila. Quanto maior for a capacidade de direito de mobilização, mais direitos. Quanto pior estiver a situação, mais individual for a relação, menos direitos. Isso se percebeu recentemente com a reforma trabalhista, não só no Brasil, mas em outros lugares. Então, por que o direito coletivo e os sindicatos devem ser marginalizados? Porque é oxigênio do direito do trabalho, subir um pouco essa régua civilizatória, né? Permitir que haja mais direitos. E qual que seria o papel do Estado aí? E é importante a gente saber que o Estado, ele faz parte do sistema. O Estado também é opressor. O Estado também, na história do trabalho, é importante a gente perceber a história passo a passo. O quanto que o Estado, ao invés de defender as pessoas na base, defende o sistema em si. O quanto o Estado também oprime, não fiscaliza, pune greve, prende, expulsa os trabalhadores do campo, desde a origem do capitalismo, inclusive aqui no Brasil, para que a mão de obra fique sem opção nos grandes centros e se submeta às regras do próprio trabalho. É assim até hoje. A gente tem hoje um grande número de desempregados que fazem com que a exploração fique mais fácil, que a submissão fique mais fácil, né? A precarização. E aí a gente vindo para o Brasil, a gente questiona, mas o nosso sindicalismo aqui, ele passa a impressão de ser pouco representativo, ser ineficiente, ser distante, né, da própria base. E também é importante a gente resgatar a história do porquê que é assim. Há um sentido para ser desse jeito. Se a gente retroagir a um século, a gente vai perceber muitas mobilizações. Antes do Getúlio Vargas, antes da década de 30, muitas greves. E dali vieram direitos reconhecidos. Lógico, de uma forma regional, às vezes, de uma forma segmentada de outras. E a CLT veio depois para tornar essas leis gerais e abrangentes. A CLT criou pouca coisa. Ela consolidou esses direitos que já existiam antes, inclusive com o surgimento da OIT em 1919. Ela consolidou, mas aonde que a CLT inovou? A CLT inovou no nosso ordenamento, copiando da Carta del Lavoro do fascismo italiano, a parte do sindicato. Como é que o Estado, Getúlio Vargas, o pai do direito dos trabalhadores, né, entre aspas, como é que ele poderia amarrar os sindicatos, como aconteceu lá com Mussolini na Itália? Com o sindicato oficial, ele impedindo os sindicatos mais representativos, principalmente dos movimentos dos anarquistas e comunistas italianos, imigrantes e mais o movimento negro também foi muito importante. Ele reprimindo isso, ele tornando ilegal esses sindicatos e não permitindo que ele tivesse acesso ao custeio geral, que é a origem do imposto sindical lá atrás, chamava imposto,
para tentar afastar das bases, para tentar tirar um pouco dessa mobilidade, dessa capilaridade do movimento sindical, que é essencial para as lutas. Então, o objetivo da nossa legislação, da unicidade sindical, sindicato único, com custeio geral, ele já surge para afastar o sindicato da base, para diminuir esse tensionamento, para diminuir as lutas, a consciência a favor da própria base para que gere mais direito do trabalho. E a gente percebe também as próprias decisões judiciais, né? O quanto que elas amarram o sistema sindical contra a sua representatividade, contra a sua mobilização. E porque faz parte do sistema. Porque nós vivemos num sistema que ele funciona desse jeito. Não só no Brasil, mas em grande parte dos países. Quanto menor for a capacidade dos trabalhadores se mobilizarem, maior será a exploração. Porque o direito do trabalho ele é um símbolo do contrapeso, do freio. E por isso que o direito de greve é pouco respeitado, principalmente no Brasil. Né? Porque o direito de greve é a forma que o trabalhador tem de falar: esse é o meu limite, isso eu não consigo mais, isso não dá mais, desse jeito não é possível. Se não corrigir meu salário, eu não consigo sobreviver. Se não diminuir a jornada, não diminuir a insalubridade, não é possível mais, os acidentes. É o direito de greve, é de resistência. É o direito de uma das partes da relação capital e trabalho falar: não dá mais, parei. Isso é direito de greve. Mas que a gente percebe o quanto esse direito de greve ele é tratado como errado, marginal, feio. A gente percebe na própria mídia, quando a gente vê uma paralisação dos motoristas de ônibus que estão sem receber salários. Está atrapalhando o país, está atrapalhando aquele outro trabalhador. Para tolher a sentido de solidariedade. Para que aquele trabalhador que está angustiado, que não consegue chegar ao trabalho, não perceba que tem um outro colega trabalhador que está sem salário. E a justiça, às vezes, faz o quê? Não, tá bom, é possível ter greve, não está recebendo salário? É possível. Mas por 99%, né, exagerando, como é essencial, tem que retornar. Ou seja, não é direito de greve. Mas isso é o sistema. Né? O sistema funciona desse jeito. Se a gente não tiver essa consciência enquanto pesquisador, que o sistema funciona assim, a gente não consegue analisar o direito de trabalho como deveria. E aí a gente deixa de permitir que o direito de trabalho seja fértil, que ele produza mais direito do trabalho, que é coletivo, que é a capacidade que tem os trabalhadores, que podem ter, de ter consciência e se organizar. Um sistema sindical que fosse mais livre, seria mais fácil isso, porque você teria uma disputa entre sindicatos para quem é mais representativo. E a empresa teria que se virar até que se estabilizasse um sistema sindical, que a gente nem tem, de liberdade, para que houvesse uma melhor representação. Então, vejam, a negociação coletiva ela é afastada e ela poderia resolver muitos dos problemas. Ela poderia ser a forma de regular a relação, as questões, os entraves de uma empresa, de um tipo, de uma linha de produção da empresa, de uma região, de uma cidade, de um segmento nacional que fosse, de uma forma melhor, mais próxima, né? Porque seria uma legislação específica para aquela situação. Mas isso é criar direito do trabalho. Isso é permitir que essa régua mínima de direito civilizatório suba. Cada vez que ela sobe, o lucro diminui. Por isso que o sistema é contra. E quando a gente percebe também a evolução do próprio sistema de produção, a gente lembra do Fordismo, que era uma grande linha de produção em que os trabalhadores se viam, se reconheciam, né, sabiam dos problemas, olhando uns para os outros, era mais fácil a mobilização. O próprio toyotismo, depois que transforma em células, em nome da eficiência, a gente pensa, poxa, mas se tiver mais de uma empresa ao invés de uma para produzir aquele mesmo automóvel, fica mais caro. Mas por que não fica mais caro? Porque dividindo em células você segmenta a mobilização dos trabalhadores e você permite que tenha menos direitos, salário menor.
E aí a exploração fica melhor, o lucro fica maior também. E é o mesmo sistema, o mesmo mecanismo de funcionamento da terceirização. A terceirização em si que surgiu para atividades extremamente especializadas, onde a primeira tese é que uma empresa não conseguiria ter aquele trabalhador extremamente especializado com alto salário, então ele poderia fazer, né, criar uma outra empresa para fazer o mesmo serviço para demais. Ela veio para precarizar. Então, a terceirização hoje é inserir uma outra empresa dentro de uma empresa, entre aspas, mas com maior lucro. Aonde é que perde? É o salário, é o direito, é o trabalhador. Então, é uma forma de segmentar, individualizar, tornar menos coletiva a relação, desde lá da Revolução Industrial, em que, utilizando-se da liberdade da Revolução Burguesa Francesa, em que, não, o trabalhador tem direito de contratar o que ele quiser, até contra ele mesmo. Então, essa é a tese que faz com que o capitalismo funcione melhor. Individualização, tornar melhor a exploração. E por isso que, no começo eu falei, quanto mais a gente tratar o direito do trabalho como individual, mais a gente colabora, enquanto pesquisador, advogado, juiz, membro do Ministério Público, demais pessoas professores que lidam com direito, mas a gente contribui para que essa visão individual prospere como se fosse normal. E é diferente a gente falar do direito individual como um direito fundamental, inclusive, contra um Estado, que daí é o seu direito enquanto indivíduo contra um Estado, de não ser oprimido, quando você vai para a relação de trabalho, porque, tá bom, o Estado não vai te expulsar do país, porque um dos direitos fundamentais é não ser expulso do seu próprio país. E do emprego? Em que seu direito individual fala, tá bom, então eu quero outro, você não. Então você diminui a capacidade daquela base de trabalhadores se onde você coloca toda a base de trabalhadores, você pega toda a base de uma nação, de não ter muitas defesas dos seus direitos, muita consciência, muita solidariedade para defender seus direitos. E quando a gente vai para o teletrabalho, finalmente, a gente pensa, poxa, como é que então, no teletrabalho, a gente consegue imaginar a mobilização dos trabalhadores? Como é que um trabalhador em teletrabalho, ele consegue olhar para o lado e pensar, olhando para os colegas, quem somos, o que sofremos, o que queremos, um tipo de identidade, uma consciência coletiva, se ele nem sabe que o outro existe, se ele nem tem capacidade, às vezes, dependendo da fórmula com que está na empresa, de entender quantas pessoas estão em teletrabalho, quem são, o nome delas, onde elas moram, se elas são da minha cidade, se elas são de outra cidade, de outro estado, de outro país. E, de outro lado, como é que o sindicato mesmo conseguiria acessar esses trabalhadores? Como é que ele sabe se eles existem, se eles não existem? Como é que ele pode tentar representá-los? Fora, lógico, o preconceito que é convenientemente feito contra os sindicatos, como o sindicato sendo um terceiro. O sindicato não é o coletivo de trabalhadores organizados. O sindicato somos nós, trabalhadores. Não, o sindicato é aquela outra entidade que não funciona direito, que tem umas máculas, que tem uns vícios e que só quer saber do custeio dele. E isso, na própria narrativa nossa, desapercebida, da mídia, dos livros de direito, das decisões judiciais, a gente percebe muito. E a gente continua nesse mesmo vício, como se isso fosse resolver o problema. Ele só agrava. E como é que os próprios colegas do trabalho presencial podem ser solidários aos colegas em teletrabalho? Vocês também não sabem se eles existem, quem são, como é que funciona isso? E se tivesse uma greve? Como é que a gente poderia perceber se houve algum ato antissindical, se a empresa conseguiu substituir aquele trabalhador mobilizado, ou mesmo terceirizar aquela atividade inteira, né, demitir aquele trabalhador? E se a empresa também, durante a greve, assediasse direto e individualmente aquele empregado mobilizado, como saber, como combater, como fiscalizar? Ainda mais na situação em que empregado é aquele
que depende do salário e da renda para sobreviver. Ele vende o seu tempo de vida, sua força laboral, para ter o alimento, para ter a roupa. Já que desde a origem do capitalismo industrial, houve a expulsão do trabalhador no campo para que ele não tivesse opção nos grandes centros para se submeter a essa regra, como é hoje. Quanto maior o nível de desemprego, mais aquele trabalhador submete à precarização, à ausência de regramento. E a gente vai agora para o que garante a nossa lei. O que a nossa lei garante para a negociação coletiva? O quanto a nossa lei hoje incentiva a negociação coletiva, exige a negociação coletiva, permite a negociação coletiva. Eu nem vou falar dos artigos aqui, porque eu acho que o meu maior papel é a reflexão, porque como pesquisador a gente precisa refletir do ponto de olhar nosso, para que a gente tenha a crítica, onde é que a gente se localiza, onde é que a gente vai buscar o saber, o conhecimento e contrapor as ideias. O quanto a nossa legislação garante hoje de negociação coletiva, até para o teletrabalho, que é uma forma de tecnológica que afasta os trabalhadores. E o quanto, por exemplo, a OIT, na sua história inteira, de mais de 100 anos, disciplina isso. Quanto que a OIT incentiva, embasa muito das suas normativas em acordos e convenções coletivas, em negociações coletivas, em comissões tripartites para quando vai alterar alguma legislação, né? Disciplinando, lógico, direitos mínimos para que sobre aquilo as negociações ocorram. Então, o direito individual ele entra como direitos mínimos de uma base, de um patamar, mas para que possa atuar depois a classe trabalhadora em cima disso e fomente um melhor direito do trabalho. E quando a gente olha esse projeto de lei, a gente percebe o quê? O quanto que eles não disciplinam esse problema. E não vão disciplinar, porque isso não faz parte do tema, da temática, e é contra o sistema. Um projeto de lei que falasse sobre negociação coletiva obrigatória, como a professora Ivani depois vai reconstruir um pouco desse olhar, com direito comparado, o quanto que seria potente e capaz de ver uma região, uma situação de uma empresa, de uma cidade, né, de um estado, para ter uma normativa melhor, para entrar no custeio daquele tipo de empresa, daquele ramo de atividade, em defesa daquela coletividade de trabalhadores também. Mas isso não ocorre. E quando a gente olha para trás, aqui em 2017, a gente percebe os ataques ao sindicalismo. O sindicalismo aí como direito coletivo. Quando a gente vê o fim do custeio erga omnes, sem mitigação, mas mantendo a honestidade sindical, que é a falta de liberdade sindical, você tolhe mais ainda a representatividade. Você não permite que os trabalhadores tenham oxigênio de mobilização. Eles passam a ter mais distanciamento do próprio sindicato, quando ele não funciona, não tem capacidade, é viciado historicamente por quase 100 anos de um regramento feito para isso. De outro lado, você tem o fim da outra atividade, que aquele acordo, aquela convenção coletiva, ele perde efeito se a empresa, o patrão, cruzarem os braços. Você vê o fim das homologações obrigatórias do sindicato, que você não permite que o sindicato tenha acesso àquele trabalhador no momento de desemprego, para checagem daquela rescisão e conversar com ele. Isso é devastador. E esse enfraquecimento permite o quê? O que a lei incentiva, a negociação coletiva em pégios, em prejuízo do direito individual que estaria na lei. É para isso. A gente vê o fomento da negociação individual, a terceirização restrita, que o STF validou, contratações temporárias que chegam a 2/3 de um ano, dispensa coletiva validada. De outro lado, a gente poderia ter cláusulas em normas, acordos e convenções coletivas
Vai falar do controle, limite de jornada, intervalos inter e intra-jornadas, desconexão, custeios e reembolsos, privacidade, regras de saúde e segurança do trabalho, acesso aos empregados entre eles, entre si, relação ao sindicato, formas de relação, formas de combater discriminação de atos antissindicais, caso a caso, região, cidade, estado, segmento nacional que fosse, de uma forma mais concreta em cada problema, em cada desafio. Então eu encerro essa fala de desabafo, inclusive, ressaltando mais uma vez o quanto que a gente precisa, necessita encarar o direito do trabalho não como individual. Cada vez que a gente faz isso, a gente mata ele. A gente permite que ele não seja recriado, ou que ele nem resista, que ele seja atropelado. E isso é um vício que o sistema nos coloca, né? O sistema capitalista nos coloca com o feitiço da mercadoria, do glamour, do empreendedorismo. Então, a gente nasceu nisso. Então, faz parte da gente, sem querer, olhar dessa forma, que o indivíduo é capaz, que é possível. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Nem sempre um trabalhador sozinho, por melhor que ele seja, ele consegue garantir sua dignidade, seu trabalho decente, né? Então, a gente está falando, como é que a gente atinge o trabalho decente, a dignidade? Isso é direito pouco acima no fundo do poço. Isso é o mínimo. De trabalho é o mínimo. E quanto mais você permitir que os trabalhadores se organizem, mais eles conseguem atuar para subir esse mínimo. Isso atrapalha o lucro do capitalismo, do sistema. Mas qual é o nosso papel? Enquanto pesquisadores do direito do trabalho, é tentar que não seja um direito mercantil, individual, mas seja um direito social, né? Então é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. E na esperança agora que a professora Ivani venha e reconstrua tudo para a gente. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao professor Guilherme, que ele chegou, depois a gente passa a palavra para a professora Ivani. Tá bom, professora? Meus caros, então apenas para dar um bom dia a todas e a todos, cumprimentar já o Irazê aí pela apresentação inicialmente feita, cumprimentar também a professora Ivani Bramante, que nos dará aqui a honra da sua palavra, da sua exposição. Agradecer a presença. Bom dia. Agradecer a presença de todos. Eu acho que não há nenhuma questão pendente, dentre aquelas questões de ordem que geralmente nós resolvemos. Há apenas uma proposta. Eu não sei se a Cíntia está entre nós, mas eu creio que não, né? Não estou vendo ela. Há uma proposta de reativação, meus caros, do eixo ligado ao trabalho religioso. Né? Os senhores se lembram que nós já exploramos esse eixo, isto tem, acho que, cerca de 3 ou 4 anos, alguns que aqui estão nem estavam à altura, demos ênfase na ocasião... Bom dia, professor. Oi, sim, tudo bom? Ah, sim, que entrou. Desculpa, eu estava aqui quietinha, muda e impactada pela palestra do Irazê, eu fiquei emotiva até aqui, fui até enxugar o lágrima, porque foi demais. Nossa, Irazê, olha, eu fazia tempo que eu não escutava com tanta assim, integridade de espírito e alma. Assim, eu escuto muito professor, o professor é um dos únicos que eu escuto, viu, professor? Mas o Irazê aqui puxou o espírito. Foi demais. Foi demais. Que bom. Parabéns. Então, Cíntia, nós temos essa proposta exatamente de reativação do eixo relativo ao trabalho dos religiosos, né? Fizemos aquele primeiro eixo, que inclusive deu excelentes frutos, artigos publicados em revistas com classificação no Qualis, e a própria dissertação de mestrado da Cíntia, com ênfase no caso das igrejas neopentecostais. E talvez agora a possibilidade fosse a de abrir um pouco o leque. Eu vou apenas deixar isso agora em suspenso,
para que pensem a respeito. Vamos ouvir a professora Ivani. No final da nossa reunião hoje, eu gostaria de ouvi-los sobre, inclusive, se há alguns outros interessados para que a gente, eventualmente, recomponha e reative esse eixo para uma nova pesquisa. Tá bom? Mas é isso, acho que da parte administrativa, o que eu tinha de lhes trazer hoje era isso. Havia um outro tema ligado a uma demanda que está chegando do Ministério Público do Trabalho, mas ela ainda não foi formalizada, então nós deixamos isso para a próxima reunião. Tá bom? Muito obrigado, professora Ivani, vamos ouvi-la com atenção. Conte comigo, professor. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu quero agradecer imensamente o professor Guilherme e a Patrícia por essa oportunidade. Eu trouxe aqui uma apresentação porque o teletrabalho, ele sempre traz muitas questões candentes, e uma delas é acerca do direito coletivo. Todos nós sabemos que uma das notas típicas do teletrabalho é a flexibilização do local de trabalho. E isso traz à tona o enquadramento sindical deste trabalhador, traz à tona qual é a legislação aplicável, né? E nós temos problemas, inclusive, de jurisdição quando o teletrabalho é transnacional, e traz o problema de qual é a legislação aplicável, e dentre esta questão, uma das normas aplicáveis são as convenções e acordos coletivos de trabalho. E aí a pergunta, qual é a norma coletiva aplicável ao teletrabalhador, né? Porque nós podemos ter um teletrabalhador hoje nacionalmente espalhado aí no nosso território nacional, mas também nós temos a possibilidade de um teletrabalhador transnacional. Ou o empregador está no estrangeiro e o trabalhador está aqui, ou o nosso trabalhador está no estrangeiro trabalhando para alguma empresa aqui. É disso que eu vou falar, né? A primeira questão que eu quero dizer também é que o teletrabalho não é uma profissão. O teletrabalho é uma forma de trabalho que comporta qualquer tipo de profissão que use hoje o aparelhamento telemático para trabalhar, né? Então, eu tenho engenheiros, médicos, eu tenho vários tipos de profissões. Então, quando o sindicato se organiza por categoria profissional, não muda a filiação sindical deste trabalhador, porque, sob o ponto de vista da profissão, ele continua afiliado no mesmo sindicato da sua categoria profissional. O problema nosso aqui é a questão do quesito territorialidade. Aqui no Brasil, os sindicatos se organizam por categoria econômica, é a categoria preponderante econômica da empresa, né, que é o nosso critério, e o sindicato dos empregados se organiza de acordo com a categoria preponderante da empresa onde o empregado trabalha, e ainda na territorialidade da empresa. Mas o trabalho hoje ele é extraterritorial. Então, este é o eixo que eu vou trazer para debate aqui, né? Quero dizer a vocês que nós temos uma convenção da OIT, a 177, e ela não trata dessa questão da extraterritorialidade ou da filiação sindical, ela só trata do direito material do teletrabalho. E ela tem um baixo nível de ratificação, só 10 países ratificaram. Na Europa, nós temos o Acordo Quadro Europeu desde 2002, que se aplicam, né, em todos os países membros da Comunidade Europeia para fins de regulamentação do teletrabalho. Não existe um acordo quadro específico de teletrabalho. E cada país tem a sua legislação interna de teletrabalho, e eu fiz uma divisão dos países que são eminentemente legislativo, os países mistos que aplicam a legislação e mais a norma coletiva, a negociação coletiva, e países que só aplicam negociação coletiva. Por exemplo, a Alemanha é pura negociação coletiva que regulamenta o teletrabalho, né? Então, nós temos essa divisão na Europa. Nos países em que não há uma legislação interna densa sobre teletrabalho, aplicam-se as diretivas genéricas, as diretivas de segurança e saúde do trabalho, as diretivas de local de trabalho, as diretivas de padrões, né, de jornada de trabalho,
e as diretivas do equilíbrio entre a vida e o trabalho da Comunidade Europeia, que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Essas diretivas genéricas para os países que têm baixo nível de regulamentação. Na Espanha, acabou de ser publicada uma lei nova sobre trabalho remoto, agora, em junho. Eu peguei a cópia da lei inteira para ler, e essa lei, né, ela traz algumas questões que a jurisprudência já havia construído. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal da Espanha, ela vedou a implementação unilateral do teletrabalho. É preciso que o empregado aceite teletrabalhar, né? O empregador não pode impor que o empregado vá para casa trabalhar ou em outro local qualquer. E esta lei, ela diz que o objeto, tudo agora tem que ser objeto de acordo escrito entre as partes. Isso vem na linha do que o Irazê está falando, que nós estamos migrando para a autonomia privada individual, né? Um retorno ao liberalismo clássico. E qualquer modificação que tenha no teletrabalho é preciso do consentimento, mas a lei fala do consentimento individual do empregado. Então, existe aí um renascer do individualismo clássico. Essa lei nova aqui da Espanha, né, que é agora de junho, ela traz um capítulo de direitos coletivos, um capítulo de direitos coletivos da pessoa que trabalha remotamente, assegura a negociação coletiva para essas pessoas, faculta, né, a empresa tem o dever legal de ter um acesso de comunicação em endereço eletrônico para que esses empregados se comuniquem com o sindicato, uma garantia de telecomunicação desses trabalhadores com seus representantes legais e a participação efetiva nas eleições dos representantes legais. E o interessante na lei da Espanha é a inserção do teletrabalhador na comissão de fábrica. Então, esse é um ponto alto, porque aqui no Brasil nós não temos essa visão de inserção dos teletrabalhadores nas comissões de fábrica, né? Aliás, no Brasil, nós nem adotamos a comissão de fábrica com aquela visão da França, por exemplo. Na Espanha, ainda, fixa aqui a necessidade de acordos e convenções coletivas para estabelecer o teletrabalho. A lei regula o teletrabalho, mas muitas questões que ficaram de fora da lei, a lei remete à complementação por negociação coletiva. E ainda, a negociação coletiva é que tem que tratar do contrato de formação, de qualificação, requalificação, e só tirou fora os menores de idade aqui, né? Eu tenho aqui ainda, eu peguei um julgado interessante da Espanha, que o indivíduo teve infarto em casa, e como estava prejudicado o direito de desconexão, o tribunal lá do País Basco considerou acidente de trabalho, embora o indivíduo tenha morrido de infarto, né? Foi considerado acidente de trabalho por conta do teletrabalho e a questão do direito à desconexão. O direito à desconexão vem sendo regulado em todos os países da Europa, vou mostrar para vocês, e estão sendo remetidas também para a negociação coletiva. Em Portugal, nós temos também um país legislado em combinação com a negociação coletiva, é um país misto. O artigo 171 do Código do Trabalho, que inseriu o teletrabalho em Portugal, assegura o direito de representação coletiva dos trabalhadores, o direito de se candidatar, né? E o direito de utilizar as tecnologias de informação, que são instrumentos de trabalho, para comunicação com as suas entidades representativas, inclusive para participar de reuniões promovidas do local de trabalho com o aparelhamento telemático da empresa. Olha que coisa interessante, né? Usar a estrutura. E também lá existe a figura da representação coletiva dos trabalhadores no local de trabalho, e toda divulgação deve ser livre, né, utilizando o aparelhamento telemático do empregador. Então, achei interessante esta diretriz. Nós temos na Alemanha, a Alemanha é 100% negocial, né? O teletrabalho é todo regulado por negociação coletiva. A negociação coletiva é um guarda-chuva, e depois as empresas, em locais, cada um no seu local de trabalho, estabelece outras diretrizes mais adequadas.
Existe uma portaria do Ministério do Trabalho deles lá, que obrigou os empregadores a permitir que seus funcionários trabalhassem durante a pandemia em teletrabalho, né? Na Itália, a Itália segue aquele acordo europeu de 2002, mas nós tivemos várias leis que vieram regulamentando a questão do teletrabalho na Itália, né? A lei do Senado 223, que trata agora de um chamado contrato agregado, que é o chamado contrato autônomo, e esse contrato do autônomo, que é um teletrabalhador, tem aí assegurado na lei o direito à desconexão. Eu tenho uma lei de 2017 também, que é chamada trabalho ágil, porque eles pegaram agora uma figura de autônomo para várias hipóteses de trabalho flexível. Todo trabalho flexível, quanto à jornada, quanto ao local, eles estão chamando de trabalho ágil. E é possível aí inserir o empregado teletrabalho, né? E existe um regime negocial lá. Nós tivemos uma primeira lei de 98 que tratou do teletrabalho na administração pública, mas o Código do Trabalho lá na Itália ele foi reformatado em 2015 e também foi reformatado agora por causa do Covid-19, implementando a obrigatoriedade do teletrabalho, independentemente do vínculo laboral. Quer seja empregado, quer seja autônomo, quer seja aquele tipo de regime de trabalho ágil. E a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho criou uma divisão chamada Promoção do Diálogo Social para que ajunte aí os sindicatos para fins de contratação coletiva e relações bilaterais entre os parceiros sociais, principalmente na área do teletrabalho, né? Na França, nós temos também o Código francês, que foi modificado em 2018, para trazer a questão do teletrabalho, e lá está dizendo que toda a questão de teletrabalho é constituído, implementado por convenção coletiva, regulado por convenção coletiva, e existe um acordo nacional interprofissional de teletrabalho, né, que vigora no país, e ele vem sendo prorrogado. Desde 2005, ele vem sendo prorrogado para regulamentar o teletrabalho. E nós temos agora também, em 2017, uma outra lei que adaptou, né, o direito do trabalho na era digital, não só com relação ao teletrabalho, mas também essa questão das plataformas digitais. E lá, olha que interessante, existe uma negociação coletiva anual, e essa negociação coletiva anual ela é obrigatória. Essa lei da França, ela obriga a negociação coletiva anual, né, para questão de jornada de trabalho, teletrabalho, e ainda nas empresas com mais de 50 empregados, é obrigatória, né, a previsão do direito à desconexão. O direito à desconexão ele é uma matéria obrigatória dentro da negociação anual que tem lá na França, né? Essa lei também, além de ter essa obrigação das grandes empresas, discute-se se é uma obrigação de negociar ou uma obrigação de chegar efetivamente a um acordo, porque negociar é diferente de fazer entabular acordo e convenção coletiva. Então, o que se discute hoje é isso. A obrigatoriedade de negociação coletiva não é necessariamente obrigatoriedade de contratação coletiva. Mas, se não houver a negociação coletiva, olha que interessante, existem multas, prisão punível com 1 ano de prisão e multa. Multa por falta de negociação coletiva. Quem dera aqui no Brasil, né? O nosso artigo aqui no Brasil, a Constituição Federal, artigo 8º, inciso 6, que fala que é obrigatória a negociação coletiva, não traz sanção, porque a Constituição não é uma lei que tenha sanção. Mas o artigo 616 da CLT também diz que as empresas, quando provocadas, deverão negociar, mas também não tem sanção. Então, é uma norma sem sanção, né? É uma norma imperfeita. E nós tínhamos o suprimento da falta da sanção era se socorrer ao judiciário, né? Ia lá para a negociação coletiva, na ausência, se socorria ao judiciário, batia na porta do judiciário e abriu uma porta e resolvia o problema. E agora eu tenho uma norma sem sanção e a porta do judiciário está fechada porque é necessário comum acordo. Então, no Brasil, nós temos
praticamente uma obrigação de negociação coletiva sem sanção. E nós temos que construir uma sanção a partir do princípio da falta da boa-fé objetiva. É a única saída, né? Porque não existe essa sanção. E eu fiz esse comparativo aqui para nós, né? Na Argentina, nós temos uma legislação nova também, todo mundo já sabe, a Cíntia até apresentou, né, na ocasião, de 2020, é amplamente regulado por lei e por negociação coletiva na Argentina, também se introduz o direito à desconexão e também é uma das leis que traz sanção se não houver o cumprimento do direito à desconexão. E o empregador só pode suspender o direito à desconexão se houver emergência ou em situações previamente definidas por negociação coletiva. Achei muito interessante essa lei também. E a lei da Argentina tem um capítulo de direitos coletivos do teletrabalhador, né? Traz aí a figura da representação sindical, que será exercida pela associação sindical da atividade onde o indivíduo presta serviço, e adotou aqui o critério do local da prestação de serviço. E eu vou mostrar para vocês que esse critério é frágil, né? Imagina se adota-se o critério do local da prestação de serviço, e isso pode dar causa à regimentação de trabalhadores em locais onde a legislação é fraca, sob o ponto de vista transnacional, e causar aí um dumping social, né? Imagine uma legislação, alguém a regimentar como teletrabalhador todos os trabalhadores, por exemplo, da Argélia, onde a legislação é fraca. E já existe isso, né? A regimentar teletrabalhadores na Índia, que é um país que é desenvolvido, sob o ponto de vista tecnológico, os seus profissionais, mas, ao mesmo tempo, a legislação é fraca em termos de proteção. E é possível, então, vir à tona aí o dumping social, arregimentando teletrabalhadores de países onde a legislação é fraca, né? Então, a Argentina traz aí esse critério do local da prestação de serviço, que eu acho que é bastante discutível. Mas aqui também diz que o teletrabalhador deve estar vinculado pelo empregador pelo centro de trabalho, unidade produtiva ou área específica da empresa. Então, aqui nós podemos trabalhar com o conceito. O que é centro de trabalho? O que é unidade produtiva? Se a empresa utiliza um teletrabalhador, a empresa está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, utiliza trabalhadores no Rio de Janeiro, eu posso considerar uma extensão do centro produtivo Rio de Janeiro? Para fins de dar guarida à norma coletiva a ser aplicável e qual é o sindicato que vai ser representativo dessa categoria? Né? Então, é uma discussão que nós podemos fazer aqui depois. No Chile também, o trabalho remoto no Chile conta com um capítulo sobre direitos coletivos, tá? A lei obriga o empregador a informar ao teletrabalhador por escrito da existência ou não de sindicatos legalmente constituídos na empresa, no momento em que ele inicia o trabalho, para o empregado saber qual é o sindicato que o representa. No caso de constituir sindicato após o início da atividade do teletrabalho, o empregado tem que ser informado desse sindicato que existe, e ele tem também direito ao acesso das instalações da empresa para desenvolver todas as suas atividades coletivas, inclusive os custos, né, de mudança dos trabalhadores ficam por conta da empresa, e a utilização da parafernália telemática da empresa para comunicação com o sindicato e com os representantes dos trabalhadores no local de trabalho, tá? E no Brasil? Bom, no Brasil nós temos muitos problemas também aqui, principalmente com questão do teletrabalho transnacional, tá? Quando nós temos os nossos trabalhadores trabalhando fora do país, nós utilizamos aqui o direito internacional privado, né? E tratamos essa questão com um contrato internacional. E para solucionar esses conflitos de contrato internacional, utilizamos aí o Código de Bustamante, a Convenção de Roma, a Convenção do México, o Tratado de Assunção, depende dos tratados que o Brasil tem. Mas, em regra, nós utilizamos aí a lei do local da celebração do contrato, a lei da execução do contrato, né? A lei da jurisdição, ou a nacionalidade das partes. Existem vários critérios dependendo de qual é o tratado internacional que nós vamos aplicar, tá? E eu quero falar para vocês o seguinte, nós temos já um projeto de lei
no Congresso para mudar o artigo 75, inciso 1 da nossa CLT, e trazer o conceito de trabalho transnacional quando o empregado estiver em país diverso da qual se localiza o estabelecimento da empresa, e nesse caso de teletrabalho transnacional, aplicar-se a lei do local da prestação de serviço, assim entendido o local do estabelecimento da empresa a qual o empregado se encontra vinculado. E aqui também a reformatação do artigo 651 da CLT, para assegurar que esse teletrabalhador apresente reclamação trabalhista no fórum do estabelecimento da empresa em que ele foi vinculado, né, ou no local da sua residência. E nessa hipótese também de teletrabalho transnacional, assegurar ao empregado a reclamação no fórum do estabelecimento vinculado no Brasil. Então, olha quantas coisas, né, interessantes que nós temos aqui na questão do teletrabalho. E eu tenho um fenômeno novo agora, porque nesse ambiente virtual, que ele pode ser nacional ou transnacional, nós temos várias consequências desse trabalho em local onde a empresa não mantém agência ou filial, onde onde o trabalhador não tem sindicato representativo da sua categoria, onde a legislação não protege aquele empregado e onde não há normas coletivas protetivas e que facilita o dumping social. E hoje nós temos uma nova diretriz, né? Por quê? Porque, regra geral, o enquadramento sindical é definido pela atividade preponderante da empresa e nós adotamos o princípio da territorialidade do local da prestação de serviço, é onde o sindicato representa. Então, o que é necessário? Ressignificar essa ideia de territorialidade, essa ideia de aplicação da lei do local da prestação de serviço, né? Eu trouxe aqui 2 julgados que eu encontrei aqui no Brasil. Um julgado, né, aplicou o artigo 8º da CLT e o artigo 651 e adotou o critério da subordinação jurídica do artigo 651, parágrafo 1º da CLT. E diz o seguinte, olha, vamos aplicar a lei, a norma coletiva do local da prestação de serviço ou do local do empregador, ou do local do domicílio do empregado, ou da localidade mais próxima, né? Porque qualquer enquadramento sindical incorreto, nós teremos aí consequências negativas de desproteção desse empregado. E adotou-se aí o critério, então, da vinculação da subordinação jurídica. Eu trouxe um julgado aqui do TRT do Rio de Janeiro, que afastou o princípio da territorialidade do local da prestação de serviço e aplicou a norma coletiva do território sindical a qual o empregado manteve-se filiado. Esse é um caso de um empregado que era filiado ao sindicato de processamento de dados daqui de São Paulo, por força de determinação patronal, ele teve que ir para o Rio de Janeiro e ele trabalhava no Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro. E a norma coletiva do Rio de Janeiro era muito mais branda, vamos dizer assim, em termos de regulamentação, principalmente regulamentação de teletrabalho. E a empresa era de Minas, empregado de São Paulo, trabalhando no Rio de Janeiro. E foi aplicado o princípio previsto no artigo 65, parágrafo 1º, né? Que nós podemos trabalhar com vários critérios. E eu trouxe um outro julgado aqui também, de Minas Gerais, né, que o trabalho presencial era no exterior, né, e virtual aqui no país, e foi aplicado também o artigo 651, parágrafo 1º, e combinado com o artigo 8º da CLT, no sentido de que no ambiente virtual equipara-se a regra da competência territorial para a hipótese de trabalho externo, tal qual um agente ou viajante comercial. E assim aplicam-se as normas coletivas ao teletrabalho da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado, ou do domicílio do empregado ou da localidade mais próxima. E eu tenho ainda uma outra questão a colocar para vocês, que é o princípio do critério da atração da legislação mais próxima, que nós utilizamos, e o doutor Guilherme sabe disso, para os trabalhadores que trabalham em navios.
Então, eu tenho um navio de bandeira das Ilhas Hébridas, cujo armador é italiano, mas estão em águas territoriais brasileiras e o trabalhador ele é argentino. Então, nós temos toda essa questão que o próprio TST também abandonou o critério da territorialidade da bandeira, não é mais a bandeira que o navio ostenta, que é o critério, né, da aplicação da legislação, e sim o critério da atração do território mais próximo. E se esse navio está em águas territoriais brasileiras, aplica-se a nossa legislação, a nossa jurisdição e a nossa legislação. Então, nós temos toda essa montanha, né? Eu estou aqui despejando toda essa montanha de ideias que nós podemos trabalhar para ter um critério mais adequado para a aplicação das normas coletivas e enquadramento sindical para o trabalhador. E eu trouxe um outro julgado que o critério foi a filiação sindical. E nós podemos, então, mudar a ideia de que o sindicato ele representa a categoria, e que a palavra categoria que está na Constituição Federal, aos poucos vem sendo sinalizada pelo Supremo, que categoria é sinônimo de sócio. E olha aqui a importância da filiação sindical, olha aqui a importância do sindicato, olha a importância do empregado se filiar a algum sindicato representativo que cuide da melhoria da condição social, que é o papel, né, por excelência do sindicato. Então, nós verificamos ressignificação do conceito de categoria, ressignificação do conceito de territorialidade, ressignificação da aplicação do Código de Bustamante para aplicar outras normas internacionais de ressignificação, não do local da prestação de serviço, mas sim da norma mais favorável. Então, a minha ideia a trazer aqui é o trabalhar o princípio da norma mais favorável para a aplicação no direito coletivo do trabalho para fins de enquadramento sindical e aplicação das normas coletivas do teletrabalhador. Era isso que eu queria concluir. Eu trouxe a nova tendência da Europa. A Europa está voltando a legislar pela mão do Estado para dar mais segurança jurídica. Aumentou o número de moradores de rua na Europa, houve muita precarização e desemprego. Os governos europeus estão fazendo uma reversão. Agora o Estado, né, com a mão firme, regulamentando e deixando a complementação para a negociação coletiva. E lá na Europa já está sendo um giro de novo, né, de 180 graus, de reformatar a ideia do papel do sindicato, que o sindicato é importante. Nós vimos a encíclica papal, né, que acabou de ser, o pronunciamento do Papa, que acabou de ser dito aí há poucos dias, ressignificando a figura do sindicato, colocando a ideia de que o sindicato é o aparato mor, vamos dizer assim, dos trabalhadores. E mesmo nos Estados Unidos o sindicalismo está em alta. Então, nós temos esse ciclo, né, histórico de revaloração dos sindicatos e ingressar o Estado firme aí na regulamentação do patamar mínimo de dignidade. Eu trouxe também aqui a prospecção, né, para o futuro. O Klaus Schwab sempre mostra que o futuro da era digital está cada vez mais confusa, vamos dizer assim. Existe uma crise, né, e que nós temos que atentar para a tendência da prevalência do econômico sobre o social, tentar equilibrar, né, e inserir a dimensão do social dentro do capital e ter um sindicalismo forte e resolver esse problema da extraterritorialidade do teletrabalho. Eu encerro por aqui. Eu só trouxe para vocês aqui no Brasil, e eu trouxe aqui as normas coletivas do Brasil, por conta do Covid. Eu peguei uma norma coletiva do Branco Bradesco, que ela é completa sobre teletrabalho, todas as cláusulas sobre ambiente de trabalho, equilíbrio da vida pessoal e profissional, inserindo já o direito à desconexão. É uma convenção coletiva muito avançada, traz um capítulo da saúde emocional, traz um capítulo da ergonomia, tudo a cargo do empregador, um primor de norma coletiva, e ainda uma norma coletiva com visual law, trazendo qual é a postura que o empregado tem que ficar quando ele faz teletrabalho, quantas horas ele tem que ficar
teletrabalhando, uma norma coletiva que eu reputei assim de exemplo para os demais sindicatos negociarem as questões de teletrabalho. Eu encerro, para não extrapolar muito meu tempo e deixar um tempo para debate. Obrigada de novo pela oportunidade, doutor Guilherme Guimarães e doutora Patrícia. Devolvo a palavra aí para o doutor Guilherme. Excelente, professor Ivani. Eu fico sempre muito honrado, muito satisfeito de ter, enfim, professores que são de outras casas, né, ou que são da própria USP, e que nos dão a honra de estar conosco aqui, de compartilhar conosco as suas pesquisas, os seus estudos. Caso da professora Ivani, caso do professor Jair, que está aqui conosco, caso da professora Miliaro, enfim, de tantos professores que brilham aí nestas e noutras paragens e nos dão a honra de participar do grupo e de trazer para nós aí, como eu disse, o fruto dos seus estudos, das suas reflexões. Isso é muito engrandecedor para o nosso núcleo. Professor Ivani, muito obrigado. Eu creio que a Mariana, nós temos mais falas ainda, não, Patrícia? Professor, como eu sabia da envergadura dos dois para falar e o tempo que eles precisavam, eu consegui remanejar aí para que só os dois falassem hoje. Maravilha. Então, já vamos aos debates. Eu quero crer que a Mariana já tem uma ponderação a fazer. Mariana, a palavra é sua. É muito rápido, é só para concluir e concordar com a doutora Ivani. Agora, a senhora fez uma reportagem ao Klaus Schwab, falando da crise, né? Que existe, mas nessa esteira da gente fortalecer as entidades sindicais e de conjugar esse fortalecimento com o desenvolvimento tecnológico 4.0 e 5.0, essa tecnologia, ela nos confere 1.002 instrumentos para que a gente faça uma globalização organizativa de trabalhadores. É que os trabalhadores ainda não se, sabe, pelo menos não os trabalhadores nacionais, eles ainda não se ligaram. Mas a gente tem hoje, né, não no decorrer do processo de evolução tecnológica, mas hoje a gente tem já instrumentos, arcabouços suficientes para a gente fazer uma organização sindical global, assim. Eu só queria falar isso, e muito obrigada, foi excelente a fala da senhora, muito agradecida. Você sabe, Mariana, que eu acho que o principal problema nosso e que falta agregar para que nós tenhamos esse sindicalismo global é o direito à informação. Eu acho que um outro tópico que nós temos que trabalhar como contraponto das novas tecnologias é o direito à informação. Nós temos, por exemplo, o doutor Guilherme Feliciano sabe disso, as plataformas digitais que trabalham com algoritmos e que dispensam o trabalhador com critérios que o algoritmo é alimentado para verificar. Nós não temos acesso, nós temos aí os segredos industriais, nós temos essa questão aí que se discute se é possível fazer perícia, e o sindicalismo precisa do direito à informação. Sem o direito à informação, né, não há como ter um sindicalismo, pode ter sindicalismo que for, mas sem o direito à informação ele não vai funcionar. Então, um outro núcleo, eixo aqui dentro do núcleo que nós temos que discutir é o direito à informação como contraponto ou como empoderamento do empregado ou do trabalhador frente ao mundo digital. Sem o direito à informação, não haverá empoderamento. Professora Ivani, a senhora poderia tirar a sua apresentação maravilhosa para que as pessoas sejam mais vistas? E eu gostaria muito de agradecer a fala dos dois, que eu não fiz pessoalmente, só escrevi no chat, Erazê, com esse equilíbrio, maturidade e essa reflexão que nos trouxe a professora Ivani. E eu queria só acrescer um ponto que eu acho importante, que nós precisamos adquirir uma percepção coletiva ao analisar os institutos. Eu acho que isso está faltando também. Além de saber do direito coletivo, ao interpretar no modelo coletivo. Porque o que acontece? A maioria do judiciário, a maioria dos advogados pensam de forma individual.
e não pensam no modelo coletivo ao julgar, ao postular. Então, assim, é importante que nós tenhamos um pouco de tempo para a teoria geral do direito do trabalho. O direito do trabalho, em termos de fonte, ele não tem aquela divisão material e formal, fonte formal e material. A divisão do direito do trabalho é a questão da forma coletiva, porque ela é a distinção, ela é a particularidade do direito do trabalho. Nós temos uma observância de análise, de hermenêutica, no ponto de vista do modelo. O modelo é individual, o modelo é constitucionário, o modelo é coletivo, nós vamos ter outra percepção do direito. Então, isso é uma coisa assim que eu acho que eu queria trazer para que vocês inserissem no seu dia a dia essa percepção do modelo na interpretação, na hermenêutica. Professor, vou devolver a palavra para você de novo. Eu teria uma ponderação para dizer, professor, para discutir, que no dia 26 falaria o professor Renda sobre o direito americano. Entretanto, houve assim, alguns problemas na família dele, a avó dele morreu, a mãe está doente de Covid, acho que é Covid, a mulher dele está grávida e ele teve um monte de impedimentos, ele não poderá vir. Aí eu poderia, porque assim, colocar algumas pessoas para falar, porque não puderam falar nas últimas vezes, em razão do nosso tempo, ou eu poderia deixar o dia 26, porque aí nós respeitaríamos os 15 dias, e a gente colocaria os convidados no dia 9 do dia 16 para entrar às 2, como o senhor já concordou, e a gente ia diluindo essas falas para poder as pessoas terem mais condições, porque os temas que temos agora, como hoje, eu até tirei uma parte, são temas muito robustos e muito importantes, não dava para a gente colocar, eu fui separando, eu tirei uma parte hoje, como farei também para que o último, que são os projetos de leis, tenham mais tempo para ser apresentado. Aí eu queria saber com você, professor, se eu cancelo o dia 26, que ele iria falar, e diluo, né, nas falas dos convidados, para eles entrarem às 8, aí, ou mantém, a gente coloca outras pessoas para falar, para poder diluir o tempo. Veja o que o senhor acha, professor, e os nossos colegas. Dia 26 já seria terça que vem, né? Que aí nós não interpolamos por conta do feriado, né? Foi por causa do feriado que a gente fez. Eu não sei, eu acho interessante, se for possível, aproveitar a data, já que estava na programação, e aí antecipamos algumas falas, não sei se todos concordam. Essa é a minha vontade, professor. Que daí podemos, obviamente, este eixo está sendo riquíssimo, como tantos outros foram, mas conforme consigamos antecipar as apresentações, podemos também antecipar os outros eixos que aguardam, né? Então, vamos fazer assim? Não vai antecipar, não, só que vai melhorar a quantidade de tempo, porque, de qualquer forma, nós temos a apresentação, que não teve jeito de unir os dois apresentadores, né? O seu professor do Uruguai não podia ficar junto com a professora da França, então eu vou ter, no dia 9, o professor do Uruguai, e no dia 16, a da França. Aí, por último, o pessoal que falará sobre os projetos. Então, não tem como, vai terminar na data que terminar. Só que nós vamos ter melhor qualidade se fizermos... Mais ou menos não vamos postergar, né? Isso vai acontecer. O caso dos projetos seria no dia 30? É o último. Ele vai encerrar. Eu não estou aqui mais, professor. Eu não estou nesse momento com o calendário, que eu não sei de cor. Porque dia 9 e dia 16 também não interpolamos em função de finados, né? Imagino, né? Isso. E também por causa do convidado que não tinha agenda. Exatamente. Então, apenas para que anotem, gente, 9 e 16, quer dizer, são 2 semanas seguidas, nós vamos ter encontros. Depois eu estou imaginando que o último seja dia 30, interpolando 23 na nossa regra quinzenal. Acho que sim, professor, mas eu vou olhar aqui, porque eu não sei de cor. Tá. Agora, o professor Renda não tem outra data para falar conosco? Para mim, que vai conseguir, que ele está muito chateado. E assim que ele falar, nós vamos achar um jeito de, se estiver em outro grupo, né? A gente insere ele, né, professor? Mas em novembro, seguramente não, né, Patrícia? Não, eu não sei, porque agora eu deixei ao cargo dele, né? Porque ele está com um monte de... E ele quer
falar, ele disse que vai trazer muita coisa interessante que ele já pesquisou para nós, mas ele é maravilhoso, né? Eu não queria. Aí o que acontece? Quando ele me disser, eu submeto ao senhor, professor. Está perfeito. Também não vamos, obviamente, insistir diante da situação. Né? O quadro dele, a avó morreu, a mãe doente, a mulher grávida, realmente é uma situação muito... Claro. Mas diga a ele que nós vamos ter grande honra em recebê-lo se ele efetivamente tiver condições. Mas fica ótimo assim. Então, vamos ter, sim, a reunião da última terça deste mês, que, portanto, seria... Dia 26. O dia 26, e aí nós, utilizando a expressão da Patrícia, aí diluímos as falas que faltam. Eu acho que fica bom. Não sei se concordam, tudo bem? Bom, Erazê já gostaria também de fazer uma ponderação. Erazê, a palavra é sua, pois não? Eu gostaria continuando na reflexão, do quanto que a gente se ilude com os trabalhadores e sua capacidade de se reunirem coletivamente, conscientemente, e com os sindicatos de negociar alguma coisa com as empresas, com a nossa legislação atual. A gente ia falar, mas o sindicato pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se a gente não conseguir, não perder o tempo, enquanto pesquisador, de analisar como funciona esse mecanismo, que sem a mobilização da base o sindicato não consegue fazer nada, e mobilização quer dizer risco de greve, que sem o risco de greve o empregador não negocia, a não ser que a gente volte um pouquinho atrás e lembre quando teve uma pequena taxa de desemprego no país, em que as empresas disputavam trabalhadores de outras pagando melhores salários. Isso foi uma exceção. E se a gente pegar, em 2012, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, já tinha um projeto de reforma trabalhista em 2012, quando tinha uma taxa de desemprego muito pequena. E por que isso? Porque você só consegue explorar melhor o trabalhador à mão de obra e ter maiores lucros quando você precariza e tem uma grande massa de desempregados, como está hoje. E quando tem isso, a negociação fica mais difícil, no nosso caso, porque a gente não tem a mínima de proteção, você não consegue avançar, você perde direitos, e vem uma legislação ainda que fala é possível negociar aquém do direito legal, né? Em prejuízo daquele patamar de direito legal, em prejuízo, inclusive, de uma norma, outra norma coletiva, ou seja, contra a norma mais benéfica. Então, nessa situação, a gente tem que tomar cuidado de apostar nos trabalhadores em si, que estão passando fome, estão no risco de perder emprego, numa legislação que não é protetiva, que não tem estabilidade no emprego, né? Como já teve no Brasil, inclusive, né? Até que houve a alteração para o FGTS. E por que aconteceu isso? Também é importante a gente estudar essas histórias. De outro lado, o quanto o sindicato consegue mobilizar, negociar, parar e criar um tipo de norma, seja por acordo, seja por convenção coletiva. Senão a gente começa a se iludir. Por que eles não fazem isso? O que acontece? De outro lado, o sistema de unidade sindical não gera representatividade em grande parte das categorias. Então, não há uma sintonia entre base e sindicato. E isso, propositalmente, faz 90 anos, diminui essa potência, diminui essa comunicação, essa relação que faz com que a base se movimente ou não, se mobilize ou não. É um nó que a gente vive. E esse é um nó que reflete no país, na forma como as pessoas se relacionam, as famílias, o mercado consumidor interno, o Brasil não ser um capitalismo dependente que né, que depende do capitalismo externo. A gente percebe que o teletrabalho hoje, ele globalizou a mão de obra. E globalizar não é bom. A globalização veio pela logística, capacidade de produzir, para melhor explorar e ter maiores lucros. E agora a gente está globalizando a mão de obra pelo teletrabalho. Como é que a gente resolve isso a favor das pessoas? Tecnologia a favor da humanidade e não contra ela. Então, são questões complicadas.
com as respostas distantes, mas que a gente precisa refletir cada vez que a gente vai pensar em direito do trabalho, para que a gente consiga, pelo menos, vislumbrar um futuro um pouco melhor. Muito bem. Letícia, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Só contribuindo, acho que o Erazê me fez refletir muito, e a doutora Ivani também, sobre, enfim, que, de fato, o teletrabalhador, a gente está globalizado, né? Então, eu estou aqui, mas eu posso estar trabalhando de outro país, enfim. Só para complementar, que eu acredito que, sim, essas reflexões que o Erazê colocou aqui agora têm que ser feitas. E aí, professora, aproveito e questiono, será que essas regulamentações globais não teriam que vir de uma junção da OIT junto com a Organização Mundial do Comércio? Será que ambos não teriam que se reunir e pensar num todo? Porque o teletrabalhador ele também está produzindo lucro, ele também está gerando vendas mundiais, globais, enfim. Então, eu acho que vai além, né? Que nesse mundo capitalista que a gente está vivendo, talvez isso tudo não seja também vantajoso para o próprio comércio, ou até que ponto é vantajoso para o comércio, uma vez que no mundo capitalista a gente objetiva só o lucro. Então, são de fato reflexões que a gente tem que fazer e que as respostas são tão distantes, né? Me dá até um certo desespero, eu acho, de querer buscar essas respostas e a gente não achá-las. Essa inquietação sua, Letícia, é bom manifestar, porque a gente também está com ela, viu, Letícia? Eu assim, uma das coisas que mais me mobiliza é essa questão do senso coletivo. Eu sempre gostei de direito coletivo, a Ivani sabe, ela foi da minha banca. Então, realmente, isso mexe comigo. Exatamente, Paty. E aí agora a gente pega e começa... Né? O capital não tem fronteiras e as tecnologias também não. Então, para ter um contraponto ao capital global, nós precisamos também de um sindicalismo global. É necessário que todos os sindicatos de todos os países se unam e criem sindicatos globais que defendam os interesses globais de todos os trabalhadores. A única saída é essa. Uma ponderação que o Erazê colocou, e que eu agrego só mais uma questão do ponto, essa falta de ausência de valor coletivo que a sociedade brasileira tem, desse senso individualista, dessa forma de ver, só prejudica ela. E há um preconceito do senso coletivo. Isso que é o agravante. Há uma questão cultural, antropológica, de que se eu questiono, se eu estou ao lado, eu sou um problema. Eu sou pessoa difícil, eu sou a pessoa que é muito crítica. Então, existem questões sociológicas, existem questões antropológicas na nossa sociedade, e existe essa questão da segregação mesmo, né? Como que uma pessoa que está passando fome, necessidade, consegue pensar no senso político dela? Ela quer sobreviver, então ela fica no individual. Então, a nossa sociedade tem essa coisa. Mas, assim, eu vejo já diferente em muitas pessoas. Então, tem que fazer alguma coisa sobre isso. Nós que somos pessoas que estamos escrevendo, que estamos lendo, que estamos ao lado e sendo professores. Acho que nós temos que ficar cutucando, sabe? Refazendo como... Ô, Paty, desculpa te interromper, mas só complementando... Sandra está com a mão levantada, né? Desculpa, a Mariana... Deixa eu só fazer um complemento ao que a gente estava falando aqui agora, só para fechar rapidinho, que é basicamente isso. Como que numa sociedade capitalista eu vou pensar no coletivo se na realidade eu preciso pensar só em mim, no meu lucro, né? Então também tem esse contraponto. A sociedade ela não é ensinada a pensar no coletivo. Então vocês com um grande
enorme maestria que tem professores, acabam ensinando para nós que sim, eu preciso pensar no coletivo, e foi a que o Erazê trouxe e me chamou muita atenção, se eu não pensar no coletivo, eu não penso no individual. Então, eu acho que essa fala dele resumiu tudo, né? Isso. Quem é Sandra, que está primeiro, levantou a mão? Ou é a Mariana? Mariana, a palavra com você. Com você, Mariana. Eu quero fazer algumas ponderações. O direito do trabalho, ele nasce coletivo, ele é coletivo, né? Nós temos essa conformação individualista no Brasil por uma questão histórica, né? Uma apropriação do Getúlio Vargas, né? Das lutas trabalhistas que aconteceram nas primeiras décadas do século XX, né? A gente fala muito dos movimentos europeus, olvidando, ignorando os movimentos trabalhistas que também aconteceram no Brasil. Nós tivemos em 1905 uma grande greve, em 1920 uma outra grande greve. Então havia o que os políticos de então, que os governantes de então chamavam de questão social. E aí o Getúlio Vargas vem e se apropria da questão social, respondendo, consolidando, né? Consolidando, eram as leis esparsas. Este é um fator. É uma observação, uma fala. Mas eu vou adiante e digo, com todo respeito, assim, a tecnologia é inexorável. Nós não vamos ter uma involução tecnológica. Faz uma semana e meia, no máximo 2 semanas, a Michelle Bachelet pediu uma moratória no que diz respeito à inteligência artificial por conta da falta de absoluta gnose dos riscos que a inteligência artificial nos confere. E existem, né, neste exato momento em que nós estamos debatendo a problemática trabalhista, né, existem inúmeros fóruns, inúmeros encontros, vamos dizer assim, debatendo igualmente a própria tecnologia, o próprio desenvolvimento tecnológico. Então, o desenvolvimento tecnológico em diferentes searas, sabe? Os direitos humanos, assim, os individuais, os coletivos, né, os sociais. Enfim, a gente pode ter moratórias disso, né? Pode ser que a gente faça uma concertação global nesse sentido, sabe? De dizer que certas coisas, de refrear as big techs. Mas uma involução tecnológica, me desculpem, assim, mas eu realmente não acredito. Né? E eu também não sei se seria uma coisa boa, porque a tecnologia também tem um lado bom, entende? Com essa tecnologia, nós poderemos fazer muitas coisas. O que precisa é a gente mudar isso que a Letícia está falando para nós, é a nossa cultura, né? Isso que a Patrícia está falando para nós, é a nossa cultura, né? Essa resistência com o sindicalismo, essa resistência com o jus-resistência, enfim, entende? Mas é isso aí. Nós temos aí três pessoas para falar, a Sandra, o Michel e a Carol, que acho que é a Carolina também. Então, Sandra. Bom dia a todos, vou tentar falar em 10 minutos, que eu tenho agora uma reunião às 9. Mas esse tema me é tão caro, eu queria compartilhar com vocês o que eu tenho visto e o que eu estou fazendo para tentar enfrentar essa situação que realmente a gente tem que fazer alguma coisa individualmente e coletivamente. Por 4 semestres, eu dei aula de direito individual e coletivo. Eu achava curioso que no primeiro semestre, quando chegava para o direito coletivo, vários preconceitos que eu já sabia que existiam na sociedade, mas ficou patente. De tal forma que eu mudei até a forma de dar o direito individual, mostrando que foram por lutas coletivas que se conseguiram aqueles direitos trabalhistas. Então, eu tentava incutir, na hora dele aprender o que é aviso prévio, licença maternidade, como é que aquilo ali apareceu na legislação do país. E foi curioso, porque às vezes no direito coletivo eu comecei a levar sindicalistas incríveis, encantadores, para poder falar por que ele virou sindicalista, por que ele era dirigente sindical, o que ele fazia no dia a dia, para romper um pouco esse estereótipo que a gente vê
né, difundido por aí. Eu vi que a questão é muito mais profunda, que é cultural, porque, para começar, a gente está submetido a uma cultura do individualismo, de se dar bem na vida. É até melhor se o coletivo está indo mal, porque aí eu apareço mais ainda, né? A desgraça do outro, eu fico em evidência. Então, tentando combater, porque eu não tenho dúvida de que o coletivo é que nos fortalece, que nos realiza, né? Enfim, o que tem de história de suicídio em herdeiro ricaço. Então, claro, a coisa de missão, de realização é por outro caminho. Eu acho que o coletivo passa muito e fortalece muito essa coisa de missão, de propósito de vida. Mas agora, atualmente, eu consegui passar um projeto de pós-doutorado, eu comecei um pós-doutorado na educação lá no Instituto de Estudos Avançados da USP, e justamente vou ter oportunidade para tentar levar isso antes, porque quando chega na universidade, eu dava aula para alunos de direito, talvez já seja tarde demais, então eu queria antecipar, e aí eu consegui, a gente está fazendo um trabalho para levar para o ensino médio brasileiro, tem toda uma reformulação das grades, né, do novo ensino médio, educação básica, né, que entra. E existe um módulo que é o mundo do trabalho, e que inicialmente eles estavam pensando esse eixo de mundo do trabalho como sendo uma formação técnica, para eles aprenderem conteúdos. E não, eu entendo que é justamente a formação para a cidadania, é entender o que é sindicato, é entender tudo, o que é uma CLT, porque eles vão para o mundo do trabalho a partir do ensino médio. E está funcionando, gente. Então, há um projeto da gente criar uma formação para os professores de ensino médio, para eles darem esse tipo de aula para os alunos sendo formados e chegarem no mundo do trabalho já com essa concepção, entendendo o que é, por exemplo, um sindicato. Parabéns, Sandra. Muito bem. Legal, né? Fiquei muito contente também. Vamos ver. E aí vou repercutir para vocês, quem sabe apoio, quem sabe convidá-los também para falar, porque a gente vai organizar cursos, né, palestras, simpósios, vocês vão ter notícias, mas é para justamente essa finalidade, que eu senti, claro, está super dentro da fala da professora Dani e do Irazê também. Eu sei que esse grupo tem essa noção, mas muitos colegas nossos, inclusive advogados, juízes e promotores, não passam por aí a percepção do mundo, né? Michel, está com a palavra. Obrigada, Sandra. Olá, bom dia a todos. Parabéns, professor Ivani, Irazê também pela apresentação excelente. Só queria trazer uma reflexão sobre a questão do direito coletivo e citar, inclusive, a de número 5994, quando foi declarada ali, pelo menos através de uma medida liminar, a inconstitucionalidade do artigo 59A da CLT, né, que trata da questão dos acordos, da possibilidade da fixação da jornada 12 por 36 por acordo individual, retirando do poder dos sindicatos essa questão. E trazer também a importância da participação do outro grupo, como o Amicus Curiae, que tem bastante relevância nesse sentido, né, de nós, operadores do direito, trazermos esse fortalecimento aí para a categoria coletiva, que traz uma segurança maior. Eu faço até um comparativo com a democracia, né? É válido uma democracia cambaleando do que um autoritarismo, né? Do que uma situação mais pesada, porque, querendo ou não, ainda se tem mecanismos de controle da segurança jurídica, né? Então, eu reforço essa questão do direito coletivo no Brasil, que nós, operadores do direito, temos o nosso dever moral ali de contribuir, mesmo diante de uma alteração na legislação trabalhista lesiva a todos esses pontos, né? Parece que no Brasil se estabeleceu que a autonomia da vontade do particular sobre todos os trabalhadores vai ter prevalência sobre todos os direitos adquiridos durante as lutas, as guerras, todas as batalhas que nós sabemos que teve nas revoluções industriais, e tudo mais, né? Então, essa autonomia da vontade, ela precisa ser fruto de um estudo mais aprofundado sobre o que é o trabalhador, de onde vêm os seus direitos, e a gente não pode permitir que essas alterações feitas de forma lesiva, retirando dos sindicatos esse controle, possa interferir na vida dos trabalhadores que são, hoje em dia, a fonte da manutenção do Brasil, né? Então, só trazer essa reflexão, citar aqui essa DIA aqui, muito importante, que ainda está suspenso ali,
pendente de julgamento, nesse desenrolar aí da 12/36, do acordo individual, de toda a parte de alteração possível pela empresa no individual sem oposição do sindicato. Dizer que isso traz uma enorme insegurança, né, para a classe dos trabalhadores. Somente isso. Mas, mais uma vez, parabéns aí pela pesquisa, bem aprofundada. Muito obrigado. Carolina, é a sua vez. Olá, bom dia. Obrigada, Patrícia. Era só para adicionar uma coisa à fala da Mariana, realmente, com uma curiosidade, porque na semana passada eu estava fazendo um curso do Centro de Formação da OIT, de Cooperação Sul-Sul, e teve um dia inteiro lá só para apresentar iniciativas de utilização das tecnologias disruptivas para a inclusão de grupos vulneráveis no mercado de trabalho. Então, era só para completar essa ideia da Mariana de que, de fato, a tecnologia, a gente não consegue pará-la, mas às vezes a gente consegue se apropriar dela para utilizá-la da forma que melhor convir, né? Então, era mais isso mesmo. Pessoal, eu ficaria aqui, né, o resto da manhã, mas eu acho que não dá para a gente fazer isso com o tempo de vocês. Mas eu só queria trazer uma reflexão de De Geer e do Gervich, que o direito do trabalho é o direito das partes. Esse é o direito social. Há uma distorção. O direito do Estado não é o direito social. O direito do social é o das partes. Então, acho que precisa dar uma repensada o que é direito social mesmo na origem. E professor, não sei se o professor já saiu. Se ele já saiu... Não, que eu não estava te vendo, professor, sorry. Eu queria falar para vocês também que, assim, que a gente está aqui, eu estou fazendo parte de um grupo de estudo do meu orientador. Ele começou a fazer um grupo de estudo. Aqui na Itália estão repensando tudo do direito do trabalho. Então, está tendo uma discussão, e esse grupo de estudo já teve 2 encontros, e assim... o questionamento do artigo que nós estamos estudando, depois eu vou colocar esse artigo para vocês lá, em italiano, depois quando eu traduzir eu ponho para vocês, é a sustentabilidade do direito do trabalho. Então essa reflexão não acontece só aqui agora. Como a Ivani colocou, como a professora Macarena colocou na última fala dela, várias reuniões, o direito do trabalho agora nós precisamos, e assim... Eu fico muito emocionada que esse grupo está fazendo isso, né? A gente está expandindo, agregando e com pessoas brilhantes, e essa capacidade que o professor tem de dar oportunidade para todos de forma equânime, sabe? Sem diferença, e eu vendo tantas pessoas crescerem, tantas pessoas assim, um ao lado do outro, os sentimentos de cada um. Gente, olha, eu tenho um grande prazer de estar com vocês. Um grande prazer. Me permita, Patrícia, apenas para colaborar, eu sei que o nosso horário já foi. Já foi. Já foi, e a Gabriela, enfim, já está aqui nos estertores, né, para encerrar, porque nós, evidentemente, temos de seguir este horário, porque as pessoas têm compromisso. Mas me permitam só colocar rapidamente, na linha do que a professora Ivani apresentou, porque me pareceu muito pertinente, eu acho que vocês estão vendo aí, olha, isso é uma outra, é um outro estudo que eu fiz, mas que nos reporta a uma discussão que nós tivemos no início desse eixo, vocês vão se lembrar, quando nós debatíamos o que pode ser teletrabalho, não é? Para além das balizas da legislação. O próprio trabalho por aplicativo, em vários sentidos, pode ser entendido conceitualmente como teletrabalho, ainda que na perspectiva da legislação, eventualmente, cai lá, não caiba a subsunção. E dentro do que a professora Ivani falava, eu me lembrava que a OIT, em 2019, apresentou um documento, na verdade um relatório, né, um report, a respeito da gig economy, da uberização e dos direitos mínimos que esses trabalhadores teriam, independentemente de vínculo de emprego. E é muito interessante como o documento, o relatório, insiste nesta questão que a professora Ivani suscitou, do direito à informação. Eu, obviamente, não vou apresentar tudo isso a vocês,
mas vou trazer apenas estes 3 pontos. Olha, primeiro, o documento fala em transparência da remuneração e das taxas e comissões, pensando sobretudo em casos como Uber, etc., que eu tenho denominado como transparência remuneratória, não é? Ou seja, o trabalhador que trabalha por esta via e que eventualmente não tenha um salário fixo, e nós sabemos que no teletrabalho, em alguns casos, se reconhece a relação de emprego e, portanto, há aquele caráter forfetário da remuneração, e em outros casos não. Nesses casos em que não há o caráter forfetário, em que não há uma remuneração fixa, o trabalhador precisa ter transparência sobre os critérios com base nos quais ele vai ser remunerado. E nem sempre isso acontece. Segue a OIT. Em um outro momento, são vários itens, mas a OIT fala das condições contratuais. É interessante porque cada vez mais, meus caros, o direito do trabalho caminha para os smart contracts, para contratos eletrônicos, não é? Então, se na CLT originalmente nós falávamos da relação de emprego que se estabelece a partir do contrato expresso ou tácito, agora nós vamos ter a relação de emprego que se estabelece a partir do contrato expresso, tácito ou digital, que, de certa maneira, é uma figura híbrida entre as duas coisas. Os senhores já assinaram smart contracts, muito provavelmente, quando, por exemplo, admitiram alguns desses apps em celular. E os senhores provavelmente não leram o que está ali, até porque geralmente está em inglês, e são cláusulas e cláusulas. Isso está chegando no direito do trabalho. E quando eu falo em algoritmos, em aplicativos, etc., muitas vezes essas condições estão em linguagem de máquina. Então, a OIT diz que as condições de uma plataforma, não apenas quanto ao pagamento, mas quanto a tudo, quanto à avaliação do trabalho, inclusive quanto à resolução de litígios, escolha de foro, quando for possível, etc., devem ser apresentados num formato legível por humanos. Veja a expressão que o OIT usa, de modo claro e conciso, e não em linguagem de máquina. Então, isso também diz respeito à transparência, ao direito à informação, o que eu estou chamando de transparência cognitiva. E, obviamente, diz ainda a OIT, as avaliações e classificações que trabalhadores recebam por esta via não podem se basear apenas em taxas neutras, absolutamente acríticas, de não pagamento, de recensões, que efetivamente não permitam, inclusive, que o trabalhador eventualmente tenha ali um mínimo contraditório, que é o que acontece hoje, por exemplo, em plataformas como a Uber, não é? Então, é preciso ter, obviamente, clareza quanto à informação. Esta informação precisa ter conteúdo e precisa ser submetida a um mínimo contraditório, que é o que eu estou chamando aqui de transparência informativa. Então, é interessante perceber como, de fato, o direito do trabalho caminha para outros rumos, e é preciso rediscutir, inclusive, o direito à informação, que talvez nunca tenha sido tão importante nas relações de emprego, como passa a ser nessa nova realidade do teletrabalho e, em geral, deste trabalho na gig economy. Meus caros, eu fico muito feliz, apresentações muito ricas, eu mesmo aqui anotei várias coisas, fotografei muitas telas, fiquem tranquilos que se eu referi-las, eu vou referir a autoria, e, enfim, foi um dia muito rico. Nós temos outro tema do trabalho religioso, a Cíntia, infelizmente, saiu, acho que não conseguiu voltar, e eu quero crer que a demanda tenha sido do Tarcísio. Estou aqui, professor. Ah, pronto. Tarcísio está aí? Estou aqui. Olá, olá. Eu acho, Cíntia, estamos te ouvindo. Eu acho que a demanda for do Tarcísio. Como eu acho que ele já não está mais, eu vou fazer o seguinte, Cíntia. Eu peço que você abra um grupo de Zap, em princípio comigo, com você e com o Tarcísio, para a gente discutir aí a reativação do eixo dos trabalhadores religiosos. E aí, quem tiver interesse em eventualmente participar deste eixo... Oi, Tarcísio, a demanda foi sua, né? Não, a minha demanda eu estou com a Sara no desportivo. Ah, desculpe, então, a sua é no desportivo. Quem suscitou a questão do trabalho religioso está aqui?
Não foi a Cíntia? Foi quem? Não foi a Cíntia? Não, a Cíntia é do eixo original. É um dos novos membros que ingressaram agora. Ele não deve estar entre nós. Então, Cíntia, eu vou identificar isto, eu vou pedir que aí você crie este novo grupo. Quem tiver interesse, já se manifeste ali no grupo maior, e aí nós vamos constituindo esse novo grupo e reativamos, obviamente não para apresentação de imediato, porque nós temos aí uma fila, pelo menos para uma produção científica de imediato. Nós temos tido, inclusive, muitas demandas. Ontem mesmo eu tive uma da revista do TRT-15, para que nós possamos, por assim dizer, escoar a nossa produção científica. Eu fico muito feliz, mas aí a gente tem que produzir. Pois não, Michel, para encerrar, vamos ouvir aqui a última rodada. Michel, pois não. Oi, professor, perdão, eu estava com a mão levantada, esqueci de abaixar. Já me manifestei, muito obrigado. Então tá bom. Mariana, pois não. Na primeira aula, depois da seleção, quem fez essa proposição foi um senhor do Rio de Janeiro chamado Gilberto. Gilberto, né? Isso só para lembrar. Ele parece-me que já trabalha com igrejas, algo dessa natureza. Foi ele mesmo. Ele mandou um e-mail para mim, para a Olívia e acho que para a Gabriela, pedindo a reativação desse eixo. Mas, Gilberto, você não está entre nós, né? Como diria a Tabuija, você está entre nós? Não está entre nós. Então, eu vou falar com ele, aí nós vamos montar esta lista. Quem tiver interesse, se manifeste lá no grupo maior para a gente reativar este eixo. Eu acho que a Cíntia está disposta, né, Cíntia? A nossa principal referência aqui no tema. A Cíntia e a Mariana também, que estudou muito o tema. Então, conto com vocês. Adib, palavra é sua. Ô, professor, bom dia a todos mais uma vez. Era o que a Mariana falou mesmo, é o advogado do Rio de Janeiro, aquele senhor. É isso aí. Acho que ele não pode vir hoje. Mas muito bem. Patrícia, algo mais? Eu lhe dou a palavra para que você encerre, então. Fiquei muito feliz, hoje foi muito rico. Eu também estou assim... Eu estou numa... Como é que fala? Acho que numa sensibilidade, tudo que agora... Tudo eu quero chorar, não sei por quê. Acho que eu estou feliz demais... Eu estou feliz demais, professor. Eu estou realizando tudo que eu gosto. Estudar aqui está tão gostoso, prazeroso, que eu estou tão feliz. Muita alegria. E assim, o que eu queria falar é que o nosso índice do livro do nosso eixo já foi feito pela Larissa. Eu vou revisar. A Cíntia está fazendo o edital e logo passaremos para você, tá, professor? Para poder dar andamento nesse projeto do nosso livro. Muito bem. E todo mundo aqui está convocado a contribuir, viu? Convocado. Que nós vamos fazer aquele livro, não sei se vai ficar como ficou o da Mariana com o professor, que ficou excelente, muito lindo, né? E precisamos fazer mais lives, inclusive, do livro, viu, Mariana? Mas ficou muito bom. Mas a gente está se inspirando, né, Patrícia? Nessa dinâmica, assim, de paixão pelo ensino, de dinâmica de paixão pela informação e de contribuir, de ser generosos, como diz a Patrícia, generosos com tudo que a gente aprende aqui. E assim, Mariana, eu acho você uma coisa linda para ajudar. Você é muito bonitinha, Mariana. Aí, assim, hoje o Lauro falou uma coisa aqui, lembrando do professor Amaury, que é questão de direito coletivo, e o instituto que eu faço parte vai organizar um projeto também para fazer uma homenagem à professora Amaury. Eu queria ver se a gente unir aqui também para todo mundo fazer essa homenagem ao professor Amaury, viu, professor Guilherme? Depois eu vou falar disso lá no grupo.